Obrigada, Camila. Bom dia a todos e a todas. Vou começar com a audiodescrição. Eu sou Andréia Bessa, coordenadora jurídica e de advocacy da Casa Hunter. Tenho 1,61 m de altura. Ando diminuindo um pouquinho, viu, gente? A idade está me diminuindo. Estou hoje com um vestido azul escuro, uso salto azul também, um blazer preto, cabelos castanhos. Hoje eles estão escuros. Deu um escurecido, cabelos castanhos escuros, 49 anos, acho que eu completei. A nossa mensagem de abertura hoje, que nós acabamos de ouvir aqui, nos lembra que o marco regulatório ele não pode ser uma burocracia, né? Ele é um conjunto de regras, de estruturas e responsabilidades que determinam se uma pessoa com doença rara vai conseguir diagnóstico oportuno, um cuidado integral e um tratamento com continuidade. O Brasil já tem bases importantes, mas ainda convivemos com um desafio central. O que está previsto nem sempre chega à vida real, sobretudo fora dos grandes centros. Por isso, nessa mesa, nós vamos fazer 3 movimentos objetivos. 1 é identificar o que já existe e precisa ser consolidado. 2 é apontar o que precisa ser aprimorado para dar coordenação, previsibilidade à política pública. 3, elencar o que falta construir para fortalecer a rede de cuidado e reduzir as desigualdades. Eu vou conduzir em blocos curtos, mas eu sei que não vai dar tempo para fazer todas as perguntas pelo que eu já vi. E aí a gente colocou aqui, se vocês puderem já colocar para a gente o slide, pronto. Tem uma linha do tempo que nós colocamos à disposição, essa está só da legislação federal, mas nós estamos começando aqui pela portaria 199, que realmente foi o nosso marco, né, das doenças raras, para a gente começar realmente a trazer à tona essa discussão e a importância das doenças raras. E aí eu começo agora com os nossos convidados aqui. O bloco que nós vamos discutir agora é falar um pouco desse marco atual, né, o que nós temos hoje. Então, é uma pergunta igual para todos vocês. Considerando que a portaria 199, ela instituiu uma política nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras, qual é hoje o principal gargalo regulatório, institucional, que impede que essa política se traduza em uma rede que funcione, que gere o acesso real ao cuidado no Brasil? Podemos começar por você, Rosângela, então? Bom, a gente tem vários gargalos para apontar, né, André? A gente tem que sempre falar da necessidade da capacitação de todos os profissionais que vão atender a rede de saúde. A gente tem o gargalo da dificuldade de diagnóstico, que é uma odisseia para as famílias, a gente tem por obrigação reduzir isso. E, passada a fase do diagnóstico, a gente também tem o gargalo do acesso ao tratamento, porque o tratamento bom é aquele tratamento que está disponível para todas as pessoas, né, na farmácia, no ambulatorial. Então, esses gargalos, para a gente poder também trabalhar de uma maneira mais assertiva, eu teria que acrescentar também mais um, que a gente precisa ter dados. Se a gente tem dados, as métricas, a gente pode oferecer melhores resultados. Tem também a dificuldade, Andréia, dos centros de referência não estarem totalmente capilarizados. Vou falar, por exemplo, no estado do Paraná, a gente tem 3 na capital, mais 2 recentemente habilitados em Londrina e Maringá, região norte. Então, tem uma área geográfica também grande e extensa que precisa estar assistida, né? Então, a pergunta era para eu apontar os gargalos. Não consigo ter apontar só um. Desculpe. Esses são os que eu teria para trazer para o nosso debate. Bom dia a todos e todas. É um prazer, mais uma vez, estar aqui. Eu vou fazer uma autodescrição. Eu tenho 1,77 m, 46 anos. Estou vestindo um paletó azul marinho, uma camisa branca, como sempre. Quem me conhece sabe, quase sempre é a mesma. E estou muito feliz por estar aqui mais uma vez, Tony. Eu acho que, antes de uma fala técnica, dialogando aqui com a mesa, quem cumprimento
Andréia, deputada Rosângela, Tony, deputado Zacarias Caria, deputada Rosana, sempre um prazer. Mas antes de começar a fala técnica, eu queria, Tony, minha biografia foi atualizada nos últimos dias e eu fui pai pela primeira vez. E eu te encontrei em 2013 e está aqui você, Fernanda, talvez um dos meus maiores testemunhos do quanto a nossa vida pode mudar e quanto a gente faz por um filho. Então, parabéns a vocês. O poder de engajamento que vocês conseguiram é invejável, não só aqui como no mundo. E o Tony é reconhecido isso globalmente. E aí, em nome da Interfarm, eu participo de diversos fóruns internacionais e vejo, de fato, isso sendo muito claramente exposto. Gargalos, né? Eu acho que a fala do senador Moro e a própria fala do Tony no início traz para a gente, Andréia, o verdadeiro gargalo, transformar a política pública em realidade. A política pública no Diário Oficial, tem vários deputados e parlamentares aqui, a política pública no Diário Oficial, ela não é nada. Ela impacta a sociedade, de fato, quando ela chega à rua, quando ela chega às pessoas. Então, acho que esse é o maior desafio que nós temos que buscar alcançar. E aqui há, na minha avaliação, um descompasso muito claro entre registro, incorporação e efetivo acesso. 2013, a primeira vez, 12, 13 ali, a primeira vez que o Tony e eu conversamos, a gente tinha um gargalo muito grande em relação ao registro. Isso foi sendo aprimorado, o registro sanitário hoje consegue ter as características e as peculiaridades que se necessita ter no registro de um medicamento para doenças raras. A Interfarm também, e aí hoje como presidente da Interfarm, a Interfarm fez isso ao longo de muitos anos e faz todos os dias. Busca para que o registro sanitário no Brasil seja no momento oportuno, seja a primeira onda de registro, que ninguém tem uma inovação no mundo que não esteja disponível no Brasil. Não há paciente para trás, não há paciente... Há pacientes raros, mas todos eles são iguais e todos eles precisam ser atendidos. Acho que há um descompasso também na incorporação, ou seja, quais são as características e os gargalos que nós precisamos enfrentar, e eu na próxima fase falo isso, quais os gargalos que nós precisamos enfrentar para que a incorporação de um medicamento leve em consideração as peculiaridades e as especificidades do tratamento de uma doença rara. É preciso fazer isso. Não dá para a gente simplesmente colocar numa caixinha e dizer que a incorporação vai ser 3 PIB per capita. Isso não faz sentido nenhum e já se mostrou isso no mundo inteiro. Não dá para a gente colocar numa caixinha e dizer eu só tenho esse orçamento e é por isso que eu vou tratar só isso. Não dá. Não dá para a gente dizer não a um paciente. Não dá para a gente dizer não a um filho. Tony. Então, acho que esse também é um descompasso que nós precisamos enfrentar para que a gente tenha o efetivo acesso. E, por último, nessa jornada longa, nessa jornada bastante fragmentada, e aí já vou para a última pergunta, dando um spoiler. Eu acho que aqui o que a gente precisa também, muito claramente hoje, Tony, é uma coordenação do cuidado para doenças raras. A política efetivamente gerar isso, gerar dados, gerar evidências para que a gente consiga fazer uma série de coisas. Então, no meu primeiro passar aqui, eu acho que esses são os gargalos que, enfrentados, a gente vai tratar ainda mais qualificadamente, ainda mais adequadamente o paciente de rara e, por conseguinte, todos os pacientes do Brasil. Obrigada. Deputado doutor Zacarias, primeiro, pode ser, Tony, você fecha? Obrigado. Bom dia novamente. Prazer enorme estar aqui com vocês. Olha que interessante, Tony. Eu fiz uma pesquisa aqui enquanto a gente está conversando. O grande problema que eu acho é o diagnóstico precoce. Ou seja, genética. Você sabe quantos especialistas tem no Brasil hoje em genética? 342. Isso representa 0,1% dos médicos que atuam no nosso país. Tem estados como Acre, Amapá, Roraima e Tocantins que não tem geneticista. Então já nós temos uma dificuldade muito grande em relação a isso. E eu, como deputado, eu trabalhei com o PL 1033 de 2024 para que você incentive e aumente o número de vagas da residência médica em genética. Que é muito importante. Porque você parte do diagnóstico. Eu recebo muitos pacientes lá, eu trabalho no hospital público, e ali a gente encaminha. Mas aí é outro problema, referência e contra-referência, da dificuldade que esses pacientes têm. Agora, olha que mais interessante aqui, Tony, vou mostrar para você. Saiu aqui no Jornal Popular lá de Goiânia, que é o jornal de maior circulação,
do diagnóstico ao tratamento, os desafios das doenças neurodegenerativas raras. É uma reportagem enorme aqui, que eu não vou nem ter tempo de ler, mas a dificuldade que esse artista, um artista plástico, enfrentou ao longo dos anos. Então, assim, eu continuo o mesmo tema, o diagnóstico que demora anos, a genética como ponto de partida. Eu, quando era estudante de medicina, no 2º ano, a gente tinha matéria de genética. Hoje eu não sei como é que é a grade curricular das faculdades em relação a isso. Mas o ponto de partida é exatamente ali, porque muitos diagnósticos você faz intraútero e depois a gente dá sequência. Mas eu vejo que o grande desafio é transformar essa previsão em uma rede que funcione de verdade para o paciente e para a família. Estou falando em relação à portaria 199 de 2014. Portanto, o gargalo é fazer a política sair do papel e chegar na ponta. Esse é o grande problema que a gente enfrenta. Para isso, o que nós precisamos? Fortalecer a pactuação entre União, Estados e municípios. Isso é para definir melhor os centros de referência. Organizar a referência e a contrarreferência. Acelerar protocolos e linhas de cuidado e estabelecer indicadores mínimos para acompanhar se a rede está realmente funcionando. Do ponto de vista da Câmara Federal, do Parlamento, o nosso papel é justamente cobrar a execução, dar segurança institucional e contribuir para que essas políticas tenham continuidade, previsibilidade e impacto real na vida das pessoas. Eu digo o seguinte, que todo Estado brasileiro deveria ter um centro de referência ao nível das faculdades de medicina, das universidades, para saber aonde esses pacientes serão encaminhados, né? Quanto mais precoce o diagnóstico, a gente sabe da evolução melhora, principalmente fisioterapia, medicamentos, a inclusão, a inovação, que a gente vê, a medicina está evoluindo muito rapidamente. Então, nós temos, sim, condições de fazer isso, mas o difícil é você acompanhar, através, por exemplo, da inclusão. Eu vejo o problema de judicialização junto ao Ministério da Saúde, isso é um problema muito sério. Aquisição de medicamentos de alto custo, ou seja, apesar do SUS ter todo esse trabalho de universalização na medicina, mas infelizmente o SUS não consegue acompanhar essas demandas. E aí o que é pior de tudo isso, que muitos têm problemas em relação aos planos de saúde. Eles falam, mas isso aqui é uma doença pré-existente, nós não vamos cobrir. Então, tudo é doença pré-existente, eu trabalho com essa área, eu vejo, quer dizer, então se tem apendicite, não pode liberar, por quê? O apêndice é uma doença, é um problema pré-existente, que complicou. Quer dizer, então, assim, são situações que a gente tem que enfrentar exatamente para melhorar a vida das pessoas, com diagnóstico precoce. Eu insisto muito nisso, nas APAES, né, onde você tem toda ali a estrutura, eu cito muito o exemplo lá do meu estado, do Goiás, a unidade de Anápolis, eles têm um trabalho muito importante, principalmente na genética, no teste do pezinho ampliado, e nós, como deputados, destinarmos emendas parlamentares para que eles possam dar continuidade ao tratamento. Obrigado. Obrigado, deputado. Deputada Rosana. Eu só fazendo um adendo que eu não fiz a minha autodescrição na minha primeira fala. Eu sou uma mulher que já passou um pouquinho dos 50 anos. Estou vestindo um vestido marrom, estou usando uma bota, tenho cabelos corte médio, castanhos claros. E sobre os gargalos, eu ouvi atentamente a deputada Rosângela, o deputado também Calil, e concordo, né, falta essa conexão, né, das políticas públicas, né, do governo federal conectadas com o governo do estado e conectadas com o município, porque as pessoas não vão a Brasília à espera de atendimento, elas vão no bairro delas, na unidade de saúde, a porta de entrada é uma APAE, e há necessidade para romper, né, para fazer essa conexão de investimentos. Eu posso testemunhar, porque eu fiz parte do governo Bolsonaro, e estou agora também fazendo parte, acompanhando enquanto parlamentar deste governo.
Sei que houve um investimento no governo anterior de quase 4 bilhões em políticas públicas para os raros. Acompanhei o programa Genomas Brasil, acompanhei a implementação da caderneta dos raros. Então, o que nós precisamos é de mais encontros como esses, de mais casas Hunters pelo Brasil, que sejam referências e de conexões com os municípios, conscientização dos prefeitos para as políticas públicas municipais. Eu conto sempre esse testemunho que quando eu fui candidata a prefeita na minha cidade, as comunidades, os grupos, as associações de doentes raros me procuravam porque não havia o básico, nem apoio jurídico, para que eles pudessem judicializar, por exemplo, a chegada de um medicamento. Então, enquanto a gente não encarar com seriedade essa política pública e esse pacto entre os entes federativos, a gente não vai ter esse atendimento digno para as pessoas. As pessoas demoram muito para ter o diagnóstico, para ter o acesso, para buscar um tratamento. Então, é preciso encarar as doenças raras com muita seriedade, a pesquisa para as doenças raras com seriedade e com investimentos, porque sem dinheiro a gente também não chega a lugar nenhum. Sem essa preocupação em investir em capacitação, em treinamento de médicos, para nas unidades de saúde saber diagnosticar, nos colégios também. Muitos diagnósticos surgem a partir do depoimento de uma professora que vai procurar o pai de aluno. Então, esse é o entendimento. A lei existe, a lei é boa, nós estamos transformando, através desse PL, a portaria numa lei. Tudo isso vai ser um passo importante, mas sem dinheiro, sem investimento, sem fiscalização, que a política pública é cumprida, a gente não chega a lugar nenhum. Então, por isso que eu aponto sempre a seriedade do trabalho da Casa Hunter. Eu vi o compromisso do senador, que é pré-candidato a governador, de implementar. Então, a gente tem que espalhar. Quanto mais nós falarmos sobre os raros, quanto mais nós conscientizarmos a população que investir em pesquisas para os raros, em capacitação de médicos, mais a gente vai ajudar a população em geral. Com as pesquisas, surgem medicamentos, tratamentos para as doenças comuns. Então, isso precisa ser abraçado como uma política prioritária no nosso país. Esse é o meu entendimento. Nossa, muito obrigada. Tony, se você puder nos... Olha, tudo que foi falado aqui, concordo 100%. Eu acho que precisamos, em primeiro lugar, de uma vontade política. Tá? Nós temos uma portaria desde 2014 que precisa ser implementada, melhorada. Tá? Porque na prática, o que acontece? Ela habilitou vários centros, né, no país inteiro, temos centros de referência, já chegamos quase mais de 50, só que ainda continua a média de diagnóstico nesses centros para um paciente raro de 5 anos e 4 meses. Como vou aceitar, né, que esse... Se o paciente raro que tem doença genética, 30% deles morrem antes de 5 anos de idade. Então, a maioria morre sem diagnóstico até hoje. Então, o que precisa ser feito? Vamos lá. Precisamos ter uma portaria ou um projeto de lei. Ela precisa virar talvez um projeto de lei melhorado que estabeleça as regras e critérios novos para realmente habilitar o centro. Se vou pegar os melhores centros de referências considerados no país, hospitais das clínicas, são os melhores do país e da América Latina. Mas para doenças raras na prática, eles não funcionam. Com todo respeito, muita gente vai me odiar hoje. Mas essa é a pura verdade. Como vou aceitar um paciente ficar 2 anos na fila até ter primeiro atendimento? Sabendo, por exemplo, a doença de AME que mais mata a criança abaixo de 2 anos de idade. Então, qual é a solução? A solução é implementar teste de pezinho ampliado em todo o país, criar linhas de cuidados para grupos de doença, separar as doenças raras por grupos
é criar uma linha de cuidado para cada uma delas. Mudar os critérios de habilitação de todos os centros de referência para trabalhar de verdade com plano de manejo completo através uma intervenção integral, multiprofissional e integral. Não adianta passar por geneticista hoje, é para passar por neuro leva 6 meses. Depois, para passar por outros profissionais, mais 6 meses. Isso não dá certo. Precisa ter um cuidado integral de verdade. Ele tem que passar no mesmo dia por todos os profissionais. O diagnóstico tem que ser rápido e tem que não apenas entregar um diagnóstico para o paciente. Tem que entregar o plano de manejo completo. Aí sim nós vamos resgatar esses pacientes, nós vamos dar vida e dar qualidade de vida. E para isso, o modelo atual tem que mudar. O modelo atual dos centros que atendem as doenças raras precisam mudar. Não posso atender mais as doenças raras nas margens das outras doenças. Porque câncer, né? Oncologia, que tem menos tipos, nós temos mais de 9.114 doenças raras, entre elas 7.000 de origem genética. Porque ela precisa ser atendida nas margens das outras doenças. Até dentro dos hospitais tem centros só para o câncer, só para a oncologia. No mundo inteiro. E para doenças raras não temos isso. O modelo da Casa dos Raros pode ser qualquer nome, podem chamar. Tem que ser ampliado. Ele deu certo no Rio Grande do Sul. Mas ele precisa ser ampliado e pode ser até melhorado. Só precisamos disso em todos os estados e municípios do país. Prefeito chega, amanhã é eleito um prefeito, um governador. Primeira coisa que o prefeito faz na cidade, vamos ampliar mais unidades básicas de saúde. Com todo respeito, para que servem unidades básicas de saúde? A maioria delas. Para dar vazão para os pacientes. Medica por dor e manda para casa. Quanto custa um pronto-socorro de uma unidade básica de saúde? Mais de 5 milhões por mês. O Hospital dos Raros de São Paulo, o orçamento dele mensal, com mais de 170 leitos, vai custar no máximo 12 milhões. O hospital inteiro. Então estamos jogando dinheiro fora. Então, enquanto nós não temos um plano de enfrentamento a nível nacional, uma portaria com critérios verdadeiros que visam encurtar a jornada do paciente, tirar o paciente desse limbo que fica circulando de um lugar para o outro, né? De uma unidade para outra, sem ter diagnóstico, ele sai da atenção primária, vai para a secundária, não tem coordenação. Ele volta a repetir os mesmos exames. E muitas vezes ele deixa de seguir o tratamento porque falta de coordenação entre a atenção primária, secundária e terciária. Então o que falta? Não falta dinheiro. Dinheiro tem de monte. Falta vontade política, um plano completo de estruturação do ecossistema completo. A porta de entrada do acesso é o diagnóstico, a ampliação do teste do pezinho a nível nacional, mas linkado essa ampliação com centros de referências verdadeiros que vão mudar a jornada do paciente. Não da forma que está sendo feita hoje. Isso não vai resolver. Nós estamos falando da medicina de precisão. Nós temos meia dúzia de medicamento registrado na Anvisa, terapias avançadas. 80% deles são para doenças raras. Tem 20 na Europa, 80% deles são para doenças raras. O gatilho da transformação da medicina são as doenças raras genéticas. E ninguém está querendo criar centros especializados. Como nós vamos criar sustentabilidade para o sistema de saúde, para o futuro próximo, se a gente não investe em medicina de prevenção? E só vou poder investir em medicina de prevenção investindo muito nas doenças raras genéticas, nos centros de pesquisa, na medicina de precisão. Esse é o caminho para o novo mundo, para a nova saúde. As pessoas estão vivendo muito, mas sem qualidade. Para viver muito com qualidade, precisamos explorar mais essa área de genética de doenças raras.
no início começamos. Agora, ano eleitoral, com todo respeito, nós somos apartidários na causa. Ano eleitoral, a gente começa a ver muitas promessas. Mas são poucos aqui, e estão aqui nessa mesa, e tem mais alguns fora dessa mesa que não estão aqui hoje, que lutam de verdade. Estão lutando durante anos, e aqui também quero cumprimentar a nossa querida senadora Damares, presente aqui, que ela também madrinha dessa causa, desde ela chegou no governo anterior até hoje, ela luta conosco nessa causa. Então, são poucos que fazem acontecer. Mas precisamos insistir a mudar essa realidade. Hoje a gente gasta muito e traz pouca qualidade de vida. Nós podemos gastar pouco, dando mais qualidade de vida. Eu vou citar o exemplo, a Casa dos Raros Porto Alegre. A Casa dos Raros, ela conseguiu encurtar a jornada do paciente de 5 anos, 4 meses para menos de 84 dias. Mas não fazendo apenas diagnóstico. Diagnóstico, plano de manejo, passar por toda a equipe multidisciplinar. Quanto a gente recebe do governo do estado do Rio Grande do Sul para cada paciente, para fazer tudo isto? R$3.000. Para fazer toda essa jornada. Tá, nós temos agora, acabamos de mandar para publicação, levantamos dados de mais de 900 pacientes durante 3 anos. Quanto custa esse paciente no Sistema Único de Saúde esperando para ser atendido por um especialista? Alguém tem ideia? R$48.000. Custo médio de paciente, sem fazer o diagnóstico, R$48.000. Em breve sai a publicação disto. Então, qual é o resultado? O que significa isto? Que nós não precisamos mais de dinheiro. Precisamos de um novo modelo, de uma vontade política, de uma eficiência. Isso que a gente precisa. Nós não temos eficiência. Nosso Sistema Único de Saúde, na teoria, é o melhor do mundo. Na prática, uma torneira aberta, ao máximo, e ninguém consegue tomar água. Ela espirra água para todo lado. E o privado também, pior, se a gente gasta 48 mil no Sistema Único de Saúde, a média, o privado gasta 3 vezes mais. Então, quando se trata dos raros, não aceitam essa narrativa que nós não temos dinheiro, precisamos mais financiamento. Mas financiar o quê? Se não tem nenhum orçamento no Ministério da Saúde para as doenças raras. Não tem. Tem orçamento? Não tem. Primeiro vamos criar, uma caixinha, um pouquinho para as doenças raras, vamos criar esse plano a nível nacional de enfrentamento verdadeiro, e depois a gente vê de onde precisamos de dinheiro. Nós vamos economizar dinheiro. Mudando esse modelo, nós vamos economizar, dando mais qualidade de vida e mais dignidade para as famílias. Então, na minha opinião, o marco regulatório tem que criar essas regras, esses critérios para a gente avançar de uma forma efetiva. Obrigado. Gente, eu vou quebrar o protocolo, porque estão chegando perguntas bem interessantes aqui, e acho que a gente não pode deixar de aproveitar essas autoridades presentes para vocês também colocarem tudo aquilo que vocês no dia a dia pensam e gostariam de passar essa pergunta para eles. Então, eu vou introduzi-las todas aqui agora no debate. Antes disso, eu queria colocar um slide aqui, porque o doutor Calil, ele trouxe uma discussão, e a deputada Rosana também, o 2, slide 2. Cadê? Slide 2, não esse. Porque, vamos lá, porque eu vou aproveitar uma brecha que me deram aqui a Rosana e o doutor Calil. Nós fizemos esse ano os cenários regionais, E aí a fala de todos vocês vão aparecer exatamente no que a gente viu aqui. Então, eu percebi aqui, fazendo uma síntese breve aqui, muita gente se falou aqui que vocês responderam a questão de governança, que está resumida em governança, rede, protocolos, a formação das desigualdades, essa diferença territorial,
a questão de unificar a previsibilidade, o cuidado integral. Então, nós trouxemos um resumo do que foi discutido, o que mais se apontava nos estados. Então, por exemplo, quando a gente chega no norte, nós percebemos que o grande gargalo deles é a questão da logística e a distância, né, de ter acesso ao tratamento e como chegar ao acesso desse tratamento. E eles colocam como prioridade lá uma agenda de telesaúde, capilaridade. Isso aqui, gente, não foi, foi o pessoal que participou, como vocês aqui que colocaram, nós só fizemos realmente uma síntese para apresentar aqui hoje. O Nordeste, eles falam muito sobre a interiorização, e para eles o grande gargalo, como vocês colocaram aqui do teste da triagem neonatal, é a questão da triagem, diagnóstico tardio, deslocamento. No Centro-Oeste, é mais a parte de educação. Eles acham que tem que ter um maior investimento em educação, de transformação, de tornar a política em dados reais. O Sudeste, hoje, a grande discussão aqui é a questão de fluxo de dados, de regionalização. E no Sul, realmente a gente viu que é um grande polos de discussão de centros, de pesquisa e direitos. Eles avançaram muito mesmo na questão da discussão de direitos. Então, isso aqui é interessante para a gente ter uma visão do nosso Brasil, né? Porque quando a gente vai discutindo, a gente vê que realmente a palavra, tudo que vocês estão colocando, se distribui realmente em tudo que está. A Rosana foi ser, como se diz a juventude de hoje, você lacrou, Rosana. Você lacrou, porque realmente é o que tem se discutido muito nas regiões. E aí as perguntas também está trazendo um pouco disso, a questão de governança, a questão de mudança legislativa, porque a gente já sabe onde estão esses gargalos. O que pode ser feito hoje de mudança legislativa? E essa pergunta eu vou direcionar para a Rosângela Moro, para o Zacarias, para o Calil e para a Rosana. O que a gente pode hoje ter de concreto, de mudança legislativa ou de aprofundamento legislativo que possa refletir, de fato, essa diferença territorial, que a gente possa, de fato, conseguir avançar na política de doenças raras? Podemos começar com a Rosana agora? Quer começar com a Rosana ou quer começar? Então tá, vamos inverter um pouco. O que nós podemos ter de diferenças para atender às especificidades de cada estado? Nós temos que... Eu concordo muito com o que o presidente da Casa Hunter falou. Dinheiro existe, mas ele é mal empregado. Nós precisamos empregar o dinheiro, os recursos que são dos ministérios em políticas sérias e estabelecermos prioridades. E as doenças raras são prioridades. A população brasileira precisa entender essa conexão entre a pesquisa, a capacitação e o benefício da sociedade como um todo na investigação de doenças raras, de novos tratamentos, de diagnósticos precoces, enfim. E eu contribuo muito em nível regional, porque eu sou uma deputada também ali da Baixada, do Vale do Ribeira, e estou expandindo para o Estado. Mas eu percebo essa falta de conexão com a realidade local. Então, se nós não estabelecermos uma política centralizada para ramificar para os estados e municípios, nunca essa ajuda vai chegar até aquela senhora, até aquela pessoa que está na APAE, que está com o filho ali, que não consegue fazer o diagnóstico. Então, como parte do legislativo, nós temos que fazer o que nós estamos fazendo, criar as políticas públicas, criar alternativas de projetos de lei para que se invista mais nas doenças raras, no diagnóstico, no tratamento. E é o que nós estamos fazendo, isso é um passo. E a fiscalização precisa ser constante também, porque não adianta criar uma lei que é ótima no papel e ela não ter eficácia, não ser cumprida nos estados e nos municípios. Então, há uma diferença de estados, de prioridades nos estados, de problemas e de gargalos nos estados, que nós precisamos dar autonomia também para os governadores, para os prefeitos. Eu acho que uma alternativa para aumentar a dimensão dessa discussão seria buscar as prefeituras
para que os prefeitos tivessem esse entendimento, porque eles também podem criar, a partir do núcleo municipal, os centros de referência, que foram muitos dos pedidos que eu recebi lá em 2024. Sequer havia um apoio jurídico nas prefeituras. Eu me comprometi em estabelecer ali um grupo jurídico para dar o primeiro apoio para essas famílias que não sabiam nem a quem recorrer. Então, elas vão criando sozinhas associações para buscar fortalecimento e para poder reivindicar. Então, eu acredito que, primeiro, é preciso estabelecer uma prioridade no governo federal, uma prioridade no Ministério para investimento, para tirar e alocar o investimento para as doenças raras, para esses programas. Eu acompanhei isso no governo Bolsonaro, tenho que dizer, porque é o meu testemunho. E, a partir daí, a gente estabelecer as políticas nos estados e também nos municípios, através de capacitação e tudo que foi falado aqui pelos deputados e pelos técnicos. Ótimo, perfeito. Deputado? Então, eu vejo aqui que no Brasil hoje nós temos 58 serviços habilitados para doenças raras, né? Tem vários estados, né? São Paulo é o principal, vem Rio de Janeiro, Minas Gerais, Nordeste, Bahia, Pernambuco, Ceará. Olha, eu vivo o dia a dia dessas patologias. Eu tenho um ambulatório no serviço público. Eu trato malformações vasculares em criança. Muitos chamam de hemangiomas, doenças linfáticas, e são consideradas graves. Determinada patologia dessa aí coloca em risco de morte, devido a, apesar de ser benigno, né, coloca em risco porque obstrui esôfago, traqueia, a parte abdominal e tudo mais. Mas assim, eu vejo a dificuldade desses pacientes chegarem em mim. Eu sou um exemplo vivo disso. Por quê? Às vezes demora 1 ano para você marcar uma consulta com um especialista. E um grande problema que eu acho em relação a tudo isso que foi dito aqui é o chamado tratamento fora do domicílio, que é um grande problema que essas famílias enfrentam. Aqui em São Paulo, tudo bem, a gente tem grandes centros de referência, mas se você pegar um paciente que vem lá de outro estado, norte, nordeste, a dificuldade dele chegar para nós é muito grande. E quando chega, você fala, poxa vida, por que não tratou isso antes? Ah, nós estávamos esperando aí o tratamento fora do domicílio. Agora, você vê o sofrimento das famílias. Primeiro, transporte, alimentação, local para ficar em determinados centros de referência. Então, tudo isso cria um problema seríssimo social. Então, o que a gente está discutindo aqui são situações que quem vive no dia a dia, e outra coisa, eles têm que largar a família lá para vir para determinados centros. Aí larga o pai para cuidar de 3, 4 crianças, e aí a mãe sempre é ela que acompanha esses pacientes. Então, assim, é uma sensibilidade que a gente enfrenta e vê a dificuldade. Porque tudo começa nas ações básicas. É onde ali tem, o Tony falou muito bem, é a falta de diagnóstico. Você trata sinais, você trata sintomas, encaminha o paciente, para ele chegar não, eu preciso de um parecer aqui do geneticista. Mas qual hospital que tem geneticista do serviço público? Não é fácil, não. Agora eu preciso de exames. Como é que nós vamos fazer esses exames? Se a coisa vai andando. Quer dizer, então, assim, tem que ter uma conscientização maior para você atingir o básico. É ali que começa tudo, né? E a gente poder atender, tratar, encaminhar, que é um grande problema que eu vejo. Né? Nem todos conseguem, porque a maioria são de outros estados. E o que a gente enfrenta no dia a dia. Como ele disse aqui, 30% até 5 anos de idade vão a óbito. Isso é muito alto. Uma incidência altíssima. Então, é isso, nós temos que ter mais políticas públicas para diagnosticar os pacientes que têm doenças raras. Eu, como na época lá que eu era, assim, mais atuante do que sou na medicina,
A quantidade de trabalho, você pode olhar meu currículo lá disso aí, a quantidade de trabalhos médicos publicados de doenças raras em cirurgia pediátrica. Quer dizer, então, assim, é dar sequência naquilo. Não é você chegar e publicar, nossa, atendi um caso assim, 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 foi tratado, teve diagnóstico e tudo mais. Mas é dar sequência nesses casos que a gente possa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E o poder público, nós temos que interferir nisso. Tony, essa semana agora eu apresentei lá na Câmara um um trabalho que foi realizado pela FGV, juntamente com o Instituto Ética em Saúde, no qual eu sou presidente da Frente Parlamentar da Saúde. A percepção da corrupção na saúde é altíssima da população. Eu tenho esses dados aqui. 68%, mais de 68,5% da percepção está no serviço público. E, pasmem, quase 90% chega no serviço privado. Quer dizer, então, tudo isso que a gente tem essa percepção que poderia, sim, auxiliar para chegar isso aí na ponta para que esses pacientes sejam tratados com dignidade. Obrigado. Obrigada. Deputada Rosângela. Bom, fazer um contraponto só aqui. Talvez, para alguns assuntos, o centralizar tudo na União Federal também não seja a solução. Por exemplo, o Brasil é muito diverso, a gente vê, né? Esse slide mostra muito bem. Cada região com a sua perspectiva, com a sua visão, com a sua necessidade mais peculiar. Se a gente pega, por exemplo, o teste do pezinho, a região norte tem estados que sequer testam os 5. Se a gente pega a região sul e sudeste, já está caminhando para toda a triagem ampliada, mas porque também teve autonomia para o Estado garantir isso. Porque se você fica muito dependendo de tudo do governo federal, você talvez não possa avançar. Então, é um contraponto aqui que eu gosto de trazer e fazer. E eu acho, André, que assim, qual que é a legislação que podia aplicar? A primeira legislação seria assim, cumpra-se cumpra-se tudo que já existe, que a gente estaria muito bem encaminhado, porque a gente já tem legislação. Falta, então, o quê? Falta vontade política, gente. Falta vontade política. E essa política de quando a gente traz de doença rara e tudo, ela tem que se tornar uma coisa pensada em política de Estado, não de política de governo. Porque aí vem um governo, traz o seu avanço, daí o outro governo dá prioridade para outra área e causa um retrocesso. Isso não é bom, e quem está perdendo somos todos nós. Então, voltando do teste do pezinho, com vontade política, todo o Brasil podia estar assistido, Renato. Todo o Brasil podia estar assistido. Paraná, FEP do Paraná, faz não só para o estado do Paraná, como para o estado de Santa Catarina inteiro. Santa Catarina não precisou criar uma estrutura, comprar equipamento, montar um parque tecnológico. Não precisou nada disso. Contrato Paraná. Aqui em São Paulo, o Instituto Jô Clemente tem condições de fazer e atender estados que não têm. E é muito grave quando a gente olha para o lado, tem pessoas que não estão tendo nem o básico. Tudo isso para dizer que não precisa inventar a roda. A gente tem bons exemplos funcionando. Casa dos Raros. Por que não replicar? Já está pronto, já tem os dados, já tem o custo, já tem a estrutura, o plano pronto, o projeto para você implementar e replicar. Então, por que não? Porque tem que partir de tudo do zero, de construir. Daí, claro que a gente entra também no problema da corrupção, porque a verba pública tem dinheiro público, asseguro que tem, mas é mal empregado, porque daí é mais interessante para uma linha de governo. Não, vamos construir, vamos contratar empreiteiras, vamos superfaturar, e o dinheiro que seria para aplicar para as pessoas acaba indo para esses buracos sem fim. Então, pegar bons exemplos, acreditar nesse trabalho das organizações da sociedade civil, pegar esses exemplos, replicar e fazer parcerias. Eu acho que a gente conseguiria avançar. Claro, deputado, claro. É isso aí. Essa é a percepção.
que a gente tem. Mas, Tony, eu gostaria de dizer que o Instituto Ética Saúde, que é a Secretaria Executiva da Frente Parlamentar Mista da Saúde, no qual eu sou presidente, está trabalhando com estudos avançados junto à Febra Raras, Casa Hunter, ABE e outras entidades para a criação de um código de controle social, tratando do eixo comum a todas as associações de pacientes, atuando junto ao Estado, iniciativa privada e o terceiro setor, para dar celeridade às necessidades de acesso e desfecho aos tratamentos médicos hospitalares, em especial os raros. Então, fica aqui meu agradecimento a vocês. O Zacarias deu meu spoiler, gente. Eu não tinha contado para o meu chefe ainda isso. Você deu meu spoiler. Ô, Zacarias. Não tem problema. Mas, de fato, a semana passada nós tivemos uma reunião, Febra Raras e Casa Hunter, com o Ética Saúde, que é para a gente criar um código onde farmas, associações de pacientes, candidatos, deputados já eleitos possam assinar com a gente esse compromisso com o Brasil, né? De seguir uma conduta, de seguir algo que a gente traga uma motivação e uma, vamos dizer, uma moralidade, de fato, à questão das políticas públicas, de como trabalhar as políticas de saúde no Brasil. Mas foi um spoiler muito bem dado, tá? Tudo bem. Aí falou, mas depois você fala para o meu chefe que eu fiz a reunião, né? Que senão ele aí pega mal para mim. Renato, você tem um papel muito importante, porque você consegue enxergar do ponto de vista privado, né? O ponto de vista de quem está de fora aqui olhando. Como que você pensa essa governança dentro do setor público, desse marco regulatório? Como está funcionando como que vocês enxergam essa governança? Se o que falta é o que todo mundo falou aqui, essa previsibilidade, essa vontade política, ou se também tem você defenderia, por exemplo, algumas iniciativas mais pontuais, coordenação dedicada, indicadores obrigatórios, pactuação federativa. Enfim, o que você acha que traria porque eu sei que o setor privado reclama muito da falta de segurança, de previsibilidade, né? E você acha que daria para a gente trazer para essa discussão, dentro desse marco regulatório, que pudesse trazer isso para o setor privado, para essa discussão de previsibilidade? Bom, eu acho que o que falta dentro de toda essa apresentação que a gente está fazendo aqui, André, é de fato a gente ter uma coordenação integrada. Não dá para a gente olhar esse processo, essa jornada, de maneira fragmentada. Assim, não dá para a gente imaginar, como o Antônio disse, vai ter diagnóstico, mas não tem diagnóstico igual para todo mundo. Eu moro em Brasília, então você consegue fazer, senadora, um teste modelo. A Daniela Marreco, que é diretora da Anvisa, me encontrou recentemente e disse, modelo, está sendo tudo feito da melhor maneira que se pode fazer. Mas não é realidade. Então, coordenar esse cuidado, coordenar essa jornada, entendendo que, infelizmente, esse processo é uma corrida com obstáculos. Ele não é só uma corrida, é uma corrida com obstáculos. E qual é o primeiro obstáculo para isso? Sem dúvida nenhuma, a gente tem um diagnóstico preciso, rápido e eficiente para fazer exatamente isso que o Tony está dizendo. Ou seja, eu preciso diminuir custo, eu preciso salvar recursos para a gente colocar de fato onde a população precisa. É num medicamento? É numa cirurgia? É de fato fazer um cuidado preventivo? É de fato a gente imaginar que a ciência evolui para mapeamentos genéticos, para resultados de precisão e que isso vai ser a nova revolução? Eu preciso estar preparado para isso. E essa coordenação é que vai dizer, por exemplo, que existem cenários tecnológicos que já estão ali. E já vai antecipar ações. Vamos parar de agir na reação. E aí, tudo isso tem a ver com o quê? Tem a ver com um banco de dados, com informações qualificadas. E aqui, deputado Calil, eu acho interessante, viu, Tony, que muitas das doenças se precisa ir atrás. Essa é uma doença que, se a gente pega ela desde o início, numa criança, quando ela nasceu no hospital, numa maternidade, a gente não precisa ir atrás, a gente precisa continuar. A gente precisa fazer o que tem que ser feito. É óbvio que fazer screening é importante, cada vez mais, mas eu já tenho esse começo dado. Então, se a gente começa esse processo, a coordenação de um cuidado pode levar passo a passo a evolução desse sistema. E nós temos aqui nesse slide, André, e é interessantíssimo esse quadro, que é uma coisa que a gente sempre defende. Como é que eu replico
e faça uma integração, uma harmonização de boas práticas. Nós temos boas práticas no Brasil, está mostrado aqui. Ou seja, locais onde tem um diagnóstico, locais onde você tem que ter uma regionalização, locais onde a inovação já chega à beira do que há do estado da arte, locais onde eu preciso fazer qualificação técnica, locais onde já existe essa qualificação técnica. Então, aqui talvez esteja uma excelente oportunidade, a gente observando as próprias características de um país, elevar o nosso cuidado ao paciente raro. E aí nós vamos ter um banco de dados que consiga, por exemplo, André, que é sempre muito falado, quando as pessoas dizem, bom, vamos fazer compartilhamento de risco, para tocar num assunto muito pontual, mas eu vou fazer compartilhamento de risco com que dado? Se você é muito especialista em contrato, sabe que isso vai levar 5 anos, Tony. E cadê esse dado? Quem vai acompanhar esse paciente por 5 anos se eu não consigo acompanhar nem o início da vida dele quando é feito um teste de um pezinho? Então, aqui está a oportunidade. Vamos lá. Interfarma levou ao parlamento projetos de leis, apoiou o parlamento. Deputada Rosângela Moro foi uma guerreira nesse processo, onde a gente fala de Conitec, onde a gente fala de acesso gerenciado, onde existem ferramentas que podem ser postas à disposição, mas eu preciso de algumas coisas básicas para isso, senão essa insegurança vira muito grande. Então, quando a saúde suplementar me diz, eu vou fazer acordo de risco compartilhado para todo mundo, vai, vocês não têm interoperabilidade de dados. E se o paciente mudar de um plano para outro? E se sair de uma região para outra? Como é que a gente vai garantir? O SUS demorou 2 anos para fazer isso. E aqui não está só uma crítica pelo tempo. Está uma crítica de fato porque tem operações básicas que precisam ser feitas para depois a gente ir para um processo avançado. Então, o nosso desafio de integrar, o nosso desafio de aceitar de fato modelos inovadores, porque também existe uma reticência. Tudo que é inovador traz um desafio, traz uma desconfiança. Bom, vamos aceitar esse processo inovador e vamos ver como esse processo desenrola. Eu venho de uma lógica regulatória, quem me conhece há mais tempo, e olhando a Casa dos Raros lá em Porto Alegre, eu vejo isso quase, Tony, como um dos maiores, e árvore eu já plantei, filho já teve, agora vai vir o livro. Então, assim, sandbox regulatório. Isso é o maior sandbox regulatório que nós podemos ter tido no país, Tony. Realmente, contando passo a passo, de 2013 a 2026, tudo que você tem consegue provar que esse modelo é um modelo que qualifica o tratamento para pacientes raros. Então, estimular a pesquisa clínica, nós vivemos no país uma verdadeira odisseia, deputado Calil, uma odisseia para a gente aprovar um projeto de lei para ter regras, deputada Rosana, igual ao mundo. Porque tem gente que acha que pesquisa clínica no Brasil é feita diferente no mundo. Como? Se ela fosse feita diferente, ela não teria valor científico algum. Então, ampliar a possibilidade de pesquisa clínica para que a gente já tracione de uma maneira muito rápida, no primeiro momento onde a ciência diz, eu tenho uma solução. Quantos pacientes nós vamos colocar no Brasil? A Interfarma e as suas associadas estão demonstrando isso. Hoje, está no jornal de hoje, quem vê, 5 empresas. Eu fiz uma continha rápida, Fernanda. Rápida, quanto foi investido em pesquisa clínica no último ano? 1,3 bilhões de reais. 5 empresas das 41 associadas à Interfarma. 1,3 bilhões. Isso é tratamento. Isso é resultado. Isso é deixar qualificação num país. É entregar o que há de mais nobre na inovação farmacêutica. Como se faz, cara? Deputado Calil? É assim que a gente entrega. Então, essa coordenação, essa integração, essa inteligência que tem que ter por trás para a gente acompanhar um paciente, ver a vida dele inteira e levar a ele o melhor tratamento para que no futuro esse próprio tratamento evolua uma sociedade. É para isso que a gente vive. Inovar, eu não falei aqui, porque eu acho que o fórum aqui estão muitos especialistas. Fazer um medicamento não é simples. A gente está falando de algo em torno de 10 anos, muitos recursos, muita ciência, muitos erros. Isso já é um grande desafio. Então, se cada um cumprir um pouco a sua parte, a gente consegue entregar o todo. Como eu disse, isso é uma currícula com obstáculos. A indústria farmacêutica inova, traz cada vez mais medicamento e pode estar certo, viu, Tony? Pelo que eu vejo aí, você também vê mundialmente, vão vir. A ciência está em franca ebulição. A indústria farmacêutica está em franca ebulição. Como a gente pode fazer
para ver esse cenário e antecipar soluções que diminuam o custo e que façam cada vez mais o paciente ter acesso oportuno. Muito obrigado. Muito obrigada, Renato. Tony, algumas perguntas que estão chegando aqui, gente, se eu não conseguir inserir todas aqui no contexto, nós podemos responder depois, tá? Nós vamos encaminhar todas por e-mail, respondidas. Mas eu estou conseguindo encaixar no contexto. Então, vou colocar uma aqui para o Tony. Tony, na prática, onde as famílias sentem mais o abismo entre a portaria 199 e o cuidado real? É nessa falta de coordenação, é nessa falta de fluxo, é na falta de rede habilitada? E aí, uma das perguntas que chegou também vem um pouco nisso, que é em torno dessa articulação com a rede de educação e assistência. Como que a gente consegue responder esse abismo entre a portaria, rede de assistência, cuidado? Como que você enxerga tudo isso? E tem mais uma aqui, que talvez depois o Renato pode completar, ou um dos deputados, porque no Sul tem a notificação compulsória, né, de quem tem doença rara, ser notificado, é uma lei estadual para ter a notificação compulsória. Isso resolveria a questão de dados das doenças raras? Nós temos um problema hoje que você não tem como obrigar o gestor a ser capacitado com doença rara, né? O gargalo que ele começa na atenção primária, onde vou mandar, como vou identificar esse paciente, tirar ele dessa fila, mandar ele para outro lugar, né? E quando se trata de doenças raras, nós estamos falando de alta complexidade. Então, se ele chega na atenção primária, ele já perdeu tempo já perde muito tempo até ele chegar no especialista. Eu acho que por que não funciona a portaria? Por que não mudou nada, né, depois da portaria para as pessoas que têm doença rara? A portaria mudou bastante coisas para quem tem centro, né, habilitado. Ela pagou alguns exames, né? Ela trabalhou bastante, aumentou muito o aconselhamento genético, aumentou muito a conscientização sobre as, mas na prática ela não mudou a jornada do paciente, que é o mais essencial. Ela não aumentou a quantidade de pacientes atendidas pelo centro de referência. Pega qualquer centro de referência hoje no Brasil, antes de 2014, antes da portaria, se ele atendia 15 pacientes por semana, e após a portaria, mesmo habilitado, quantos pacientes ele continua atendendo? Os mesmos 15. Não aumentou. A jornada do paciente continua da mesma forma, demorada. Então, nós temos um problema grande, né? Primeiro, capacitação, que isso tem que trabalhar secretarias de educação junto com a saúde, tá? Segundo lugar, tem um plano de enfrentamento, né, das doenças raras. E no momento que você cria centros adequados, hoje qualquer pessoa que é diagnosticada com câncer, é fácil. Se coloca no Google, né, centros para câncer, ela tem milhares, ela acha no país, de centros, né, de oncologia, né, para procurar. Agora, procura centro de doenças raras, você vê centros habilitados, vai lá. Você não consegue chegar lá. Você não consegue chegar. Nós temos um caso aqui, né? Netinho, ele quer ir no centro de referência aqui no estado, não vou citar por respeito, não consegue chegar. Então, temos problema sério. Por isso, nós estamos trabalhando a ter um projeto de lei que estabelece, né, pelo menos o prazo de 60 dias. Porque se você perde a janela, né, do diagnóstico, você perde a oportunidade grande de melhorar a qualidade de vida do paciente. Mesmo aqueles que não têm tratamento medicamentoso, através de um enfrentamento, né, correto, um plano de manejo, né, uma equipe multiprofissional, dá para melhorar muito a qualidade de vida. Muito. Então, eu vejo vários problemas aqui, não apenas conscientização, temos problema com a descentralização de saúde, tá? A saúde muito centralizada. Nós temos que trabalhar a descentralização de saúde, regulação, para isso precisamos de regulação. Então, nós temos
vários tipos de problemas. Se a gente não colocar todos na mesa e criar um plano completo, não vamos chegar lá. Então, você tem que trabalhar o passo a passo. Quem conhece o passo a passo? É o paciente, a família. Então, vamos falar, se a portaria está funcionando, vamos perguntar às famílias se está funcionando. O que mudou na vida dos pacientes depois da portaria? Se me fala, mudou minha vida, então ótimo, a portaria está funcionando. Se não mudou nada, está aqui o médico fala, não mudou nada. Eu sei que não mudou. Então, para mim, a portaria não está funcionando. Precisa melhorar muito ela, mudar essa portaria também depois de que a gente melhora ela, quem sabe tornar ela um projeto de lei também, uma lei, não apenas uma portaria. Só que voltamos a falar que a Rosângela acabou de falar, vontade política não temos. O executivo precisa. O legislativo, ele luta, ele quanto tem sorte, ele consegue aprovar um projeto, né? Em tempo recorde, em 2 anos, isso é tempo recorde. Tem deputados que em 20 anos não conseguem aprovar um projeto, não é fácil aprovar um projeto de lei. Só que o executivo, ele consegue rápido fazer acontecer. E precisamos dessa vontade política. Obrigado. Eu vou interromper rapidinho, André, uma salva de palmas para o Tony, que eu vi que vocês iam aplaudir, desculpa. Interromper rapidinho, porque a Rosana do Vale tem um voo, ela precisa se retirar. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, Rosana. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui junto com vocês para discutir o que é sério no nosso país, que é o investimento nas doenças raras. A nossa proposta é transformar a portaria, que é de 2014, numa lei. Esse é o projeto de lei 4.997, que eu estou lutando, inclusive nós já fizemos audiências públicas em Brasília, amanhã teremos também mais uma audiência pública, que é a nossa missão, a nossa obrigação. Então, quero colocar mais uma vez o meu mandato à disposição da Casa Hunter para agir no Legislativo, no que for preciso, aqui no Estado de São Paulo e lá na Câmara Federal também, para que a gente avance e entregue para a população o que a população espera, que é tratamento digno, né, e é um direito que todos têm, né? E os doentes raros têm muito esse direito. Então, agradeço, senão não chego em Brasília, mas cumprimento a senadora Damares também, que vai participar aí dos próximos debates, das próximas mesas, e mais uma vez coloco meu mandato à disposição. É um orgulho para mim estar hoje aqui, ter sido convidada e poder discutir, contribuir enquanto deputada com esse tema que é tão importante e tão caro para o nosso país. Muitíssimo obrigada, deputada Rosana. Andréia, a palavra é sua novamente. A deputada Rosana acabou de colocar o nosso pacto, que era o que nós vamos concluir no final, que é exatamente essa parte que a gente quer fazer aqui agora, que é criar um pacto de prioridades com todos presentes. Então, acho que a Rosana, ela já fechou a fala dela, deixando o pacto dela. Depois vocês peguem um e-mail para cobrar. Obrigada, vou deixar essa cartinha. Tá. A ideia é a gente sair daqui, gente, com esse pacto com todos. E aí, por isso que eu venho para uma pergunta que é para o nosso fechamento, né? Uma prioridade concreta para os próximos 12 meses, que realmente fortaleça esse marco regulatório e uma rede de cuidado. E qual é o próximo passo? Quem lidera? O que vocês pensam? Qual que é esse próximo passo? Como que a gente pode liderar isso? Como que a gente pode envolver todos que estão presentes aqui hoje nesse grande pacto, nesse grande pedido de mudança, de vontade política? Então, o que vocês sugerem aí para o nosso pacto final? Obrigado. Bom, como prioridade para os próximos 12 meses, eu defenderia a construção de um plano nacional de implementação da política de doenças raras, como metas claras, responsabilidades definidas e monitoramento permanente. Esse plano deve ser liderado pelo Ministério da Saúde, com a participação entre União, Estados e municípios, especialmente no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite, e com acompanhamento do Parlamento, das entidades representativas e da sociedade civil. A entrega concreta até o fim de 2026 deveria ser definição
de fluxos mínimos de referência e contra-referência, o mapeamento e fortalecimento dos centros de referência, critérios objetivos de encaminhamento, indicadores de acompanhamento e também um cronograma de execução. Esse seria também um passo importante para que a política de doenças raras deixe de ser apenas uma previsão normativa e passe a funcionar como uma rede real de cuidados, capaz de reduzir a peregrinação das famílias e garantir mais dignidade, previsibilidade e também acesso aos pacientes. Veja bem, a gente enfrenta lá no serviço público vários problemas. Então, o centro de referência, ele é muito importante, porque você pega o paciente desde o início e vai até o final. Por exemplo, eu tenho um problema lá no meu serviço. Como eu trato doenças vasculares em criança, que também são doenças complexas, olha só, é um hospital pediátrico. Eu recebo um recém-nascido, mas existe uma norma da Sociedade Brasileira de Pediatria que criança é até 12 anos. Certo? A partir dos 12 anos, ele vai para onde? Sendo que nós somos a referência. Onde eu tenho tratamento, eu tenho laser, e não tem outro serviço lá no meu estado que possa acolher esses pacientes. Aí eles se tornam adolescentes, adultos, e aí? Você perde o acompanhamento? Então, assim, esse cuidado é muito importante no centro de referência, Tony, no qual você atende e dá acompanhamento até o final. Porque às vezes você chega no centro de referência e fala assim, mas nós não temos pediatria aqui, como é que nós vamos atender essas crianças? Entendeu? Então, assim, é um problema que a gente também enfrenta e vamos tentar. Eu consegui aumentar para 14 anos, quase 15, né? Para que esses pacientes tenham esse acompanhamento. Mas não é muito fácil. Então, você não pode perder o controle desse paciente. Então, é isso. Obrigado. Obrigada, deputado. Deputada Rosângela. Bom, se eu pudesse focar em um único item, eu insisto e focaria na Conitec. Eu acho que a Conitec precisa ser mais ágil, rever protocolos que já existem para modernizá-los. Eu acho que precisa ter, não só previsto no regramento, mas na execução, um caminho rápido, um caminho fast track para a análise da Conitec, até porque, né, a gente já viu que o registro da Anvisa já está superado, se a gente vai aguardar a decisão da Conitec. Então, não está mais tratando de... Já tem o registro sanitário, né? Então, eu acho que, às vezes, a Conitec também ela acaba assumindo ou adentrando nessa seara e de uma maneira, ao meu ver, totalmente equivocada. Porque a Anvisa já disse, se cumpre os requisitos da medicina baseada em evidências para receber o registro. Então, é um papel que a Conitec não precisa fazer de novo. E se assim faz, está perdendo um tempo valioso que tem que analisar o quê? Custo-benefício, se vai efetivamente incorporar ou não. Então, eu sempre fui muito crítica da atuação da Conitec, né? E eu apostaria numa revisão do trabalho da Conitec, por que não também começar a discutir se a Conitec está no lugar certo, se ela não ficaria melhor se fosse numa estrutura fora do Ministério da Saúde, para não ter aquele conflito de interesse de quem vai dar é do mesmo bolso de quem vai pagar, né? Tudo a título de discussão, eu acho que a gente tem que ter maturidade para enfrentar esses temas. E há uma discussão em um projeto de lei, Tony, que da Conitec, até ele entrou em pauta na semana passada, na Comissão de Saúde, se a Conitec estaria melhor dentro da Agência Nacional de Saúde. É um debate que a gente não pode ficar de fora, né? Então, é bem importante a gente manter o nosso radar para saber qual que é o melhor destino da Conitec. Porque, no fim do dia, hoje, é a Conitec que vai dizer o que você vai ganhar, o que você vai ter de tratamento e o que você não vai ter. Bom, quando a gente fala em coordenação desse cuidado, a coordenação desse cuidado, ela visa, de fato, chegar nesses pontos. E a deputada
Rosângela toca num ponto crítico. Se o Tony diz que demora 5 anos para fazer um bom diagnóstico, demora mais 5 anos e 7 meses para a gente ter acesso a um medicamento depois da Conitec. Fora todos os desafios depois de manter esse medicamento dentro do sistema público. Então, é preciso sim modernizar a Conitec. É preciso enfrentar, mais uma vez, o acesso real. Não adianta a gente dizer que tem registro na Anvisa, que a inovação aconteceu no mundo, que o nosso paciente, se estivesse em outro lugar do mundo, estaria sendo melhor tratado do que aqui. Isso não soluciona o problema, eu preciso entregar o medicamento. Então, acho que a Conitec é um bom passo. Acho que a gente precisa também pensar, como o deputado Calil falou, e talvez aqui ter metas monitoráveis. A gente precisa começar a ver os nossos próprios resultados. Se eles são bons, vamos aprimorá-los, vamos replicá-los. E se eles não são bons, vamos mudá-los, faz parte natural. Então a gente precisa ter metas capazes de ser monitoráveis, capazes de ser controladas por uma sociedade, por um parlamento. Não adianta escrever a política pública, você escrever a política pública e depois fiscalizá-la, entender se ela está sendo efetiva. E por fim, eu diria que a gente precisa também se conectar hoje com não só com o paciente, porque isso acho que todos nós temos, mas talvez seja um pouco do que o Tony fala quando ele dá o exemplo também da Casa dos Raros no diagnóstico. A gente precisa inverter um pouco essa lógica. A lógica não é primeiro se eu tenho dinheiro. A lógica é primeiro como que eu vou tratar e depois nós vamos buscar recursos para isso. Porque talvez em alguns casos a gente nem precise, esteja sobrando nunca vai estar, mas talvez a gente aplicando adequadamente esse recurso a gente consiga trazer resultados de saúde melhor. Então, tempo é desperdício. E às vezes a gente só coloca a saúde como quanto custa e quanto nós estamos desperdiçando. A Interpharma fez uma pesquisa global, né, há 1 ano atrás ou 2 anos atrás, que mostra que não tratar, Tony, adequadamente 7 doenças trouxe de atrito no sistema suplementar, de 72 bilhões de dólares em 4 anos. Isso é recurso suficiente para fazer frente a qualquer tratamento. E que essas doenças trazem um prejuízo de incremento ao PIB da ordem de 350 bilhões de dólares. É 1 trilhão, mais de 1 trilhão de reais em 4 anos. São só 6 doenças. Então, vamos inverter um pouco essa lógica. A gente é muito pressionado por aquela, não tenho recursos, é uma doença que tem uma prevalência muito pequena, que necessariamente o custo vai ser mais elevado. Tá, mas e não tem recursos em outro lugar? A gente não consegue salvar recursos para fazer frente a esses poucos pacientes? Então, eu acho que essa coordenação, quando a gente fala integrada, com uma linha de cuidado definida, bem definida, que coloque o paciente no centro, não é uma coordenação só um espaço. Ela é uma coordenação real, que ela vai descentralizar o que tem que ser descentralizado e centralizar o que tem que ser centralizado. Talvez seja um guia que determine, como pode ser uma portaria, que determine como vai ser essa jornada. O primeiro passo. Mas essa jornada vai ter que ser seguida dessa forma, até a gente ter a versão 2, depois a versão 3. Mas que isso não pare o avanço de um tratamento. Eu acho que é isso que às vezes a gente não pode, dentro de um caminho, de uma corrida com obstáculos, parar no obstáculo. Ou esse desafio seja tão grande, deputado Rosângela, que a gente não consiga chegar para os próximos. Vamos diminuir esses desafios. Tem como fazer isso. Acessos gerenciados, bancos de dados bem estabelecidos, trazem segurança jurídica, ver cenários tecnológicos na frente. Parece, André, que tudo que eu vejo é para trás, Tony. Tudo que eu vejo é para trás. Não, o medicamento demora 10 anos para ser feito. 10 anos para ser inovado. O Brasil traz esse medicamento hoje com um delay de um atraso de 4 anos, 3 anos. Então não tem nada que a gente não saiba que vai chegar nos próximos 2, 3 anos, deputado Rosângela. Não tem nada. Então é possível fazer um orçamento adequado. É possível fazer uma linha de cuidado que leve em consideração essa evolução desse diagnóstico que nós vamos ter. Então acho que a coordenação com esses fatores acho que pode trazer um grande resultado para o Brasil. Isso não é impossível, parece que é muito difícil, não é? A Pharma vem mostrando que isso é possível ser feito. E a gente está sempre à disposição, Tony e todos, para que a gente consiga tratar e alcançar todos os pacientes do Brasil e do mundo, obviamente. Obrigado. Obrigado.
Tony, como sociedade civil, você pegando todos esses compromissos que deixaram aqui hoje, que você tem, como que você amarraria todos os compromissos para a atuação da sociedade civil nos próximos 12 meses? Nós temos que trabalhar com todos os stakeholders, né? Que o deputado Zacarias falou, montar esse plano tem que juntar com a ideia da doutora Rosângela, e que o Renato falou, junto. Em qual sentido? O plano tem que prever as mudanças na Conitec. Eu não acredito numa Conitec com dependência política que temos hoje, tá? A Politec depende totalmente da vontade política do Ministério da Saúde, com todo respeito, tá? Tem muita gente importante, capaz, técnica, etc., mas dependem 100% da vontade política. E para a gente mudar isso, não adianta a gente jogar no colo do ANS. Nós precisamos de uma agência independente pública, não pública privada, porque nós não temos no Brasil a maturidade de ainda trabalhar o público com o privado. Aí vão fazer a festa, sem entrar nos detalhes. Então a gente precisa de ter uma agência pública independente, tá? E quem sabe daqui a 10 anos podemos juntar o público com o privado, tá? Esse plano de ação, né, essa ideia tem que fazer parte desse plano de ação. É referente à previsibilidade que o Renato falou, concordo totalmente. E hoje existe essa ferramenta dentro do Ministério da Saúde, existe o Departamento de Monitoramento de Novos Horizontes Tecnológicos, né, para doenças raras. Só que na prática não funciona. Se a gente, como organização social, a gente sabe que vai ser lançado daqui 3 anos, daqui 5 anos, imagina o poderio do Ministério da Saúde para monitorar todas essas tecnologias, para fazer os acordos antes de chegada do medicamento, né? Eles podem ser proativos também junto com a indústria e trabalhar essas novas tecnologias. Eu acho a gente tem que montar o plano de ação sem se preocupar com financiamento na primeira parte. Nós precisamos montar o plano de ação, entender o que precisamos para o Brasil, como vamos trabalhar todas as regiões do Brasil, como vamos separar, né? Descentralizar onde precisa ser e centralizar onde precisa, tá? E depois a gente vê, se precisamos mais dinheiro, a gente vê como a gente vai financiar isso. Mas eu acredito que o impacto financeiro vai ser tão grande que vai sobrar dinheiro para outras áreas. Isso tenho certeza. E aquele medo que sempre o Ministério da Saúde, até eu concordo uma grande parte, às vezes tem medo das terapias avançadas, custa caro, custa. Mas com a economia que a gente pode trazer para o sistema, dá para financiar milhares de terapias avançadas. Vai sobrar dinheiro para isso. Então o caminho é realmente montar, mas chamar para essa mesa redonda, não apenas que estão aqui hoje, os demais, né, também stakeholders que não participaram com a gente hoje para a mesa, é a gente montar um plano robusto, um plano verdadeiro, robusto. Agora, se esse plano será via Congresso Nacional, se via Ministério da Saúde, a gente tem que discutir junto qual é a melhor porta para a gente trabalhar isso. Essa é a minha opinião. Perfeito. Bem, a Casa Hunter vai deixar um compromisso com vocês, que é consolidar todas essas prioridades, propor esses encaminhamentos formais, tudo que a gente está discutindo aqui, encaminhar para todas as autoridades e para todos que estão participando, para que vocês possam integrar esse projeto de Brasil, né, Tony? Esse projeto para as doenças raras, e contamos com a participação de todos. Podem mandar e-mail, que tem interesse em participar, que tem interesse em integrar a equipe, para a gente podermos juntos aí estar lutando aí pelas doenças, pelos pacientes de doenças raras, tá? Obrigada a todos da mesa. Pena que nosso tempo acabou, né? Já estão aqui me mandando várias mensaginhas já, mas, como sempre, um enorme prazer contar com a participação de vocês. A Damares não pôde subir com a gente, mas a gente também vai integrá-la nesse debate, com certeza. E muito obrigada, gente, mais uma vez.